Bom dia a todo mundo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que veio aqui hoje. Esse daqui é mais um evento do USP Liberal. Eu fico muito feliz de ver tanta gente aqui nessa palestra. Eu, de verdade, não esperava que tivesse tantas pessoas assim na resistência aqui na USP, porque vocês sabem que o pensamento predominante realmente não é esse, então eu fico muito feliz de ter todo mundo aqui. Quero agradecer também a presença do Rafael, que veio aqui nesse evento que a gente considera muito importante para disseminar essas ideias mais liberais. E ele veio aqui para São Paulo também para a Conferência Austríaca, então não sei se alguém daqui vai, mas na sexta-feira e no sábado então tem a Conferência Austríaca, é um evento muito legal de participar. E é isso, agradecer vocês, todo mundo, e curtam nossa página no Facebook, participem também quem puder das reuniões semanais que a gente tem do grupo de estudos, que é um evento muito legal. Então, obrigado. Ok, então vamos lá. Tudo bem? O áudio para a galera, tudo certo? Ok, então vamos lá. Me chamaram aqui para fazer, obviamente, por que as crises acontecem, uma resposta a partir da teoria austríaca dos ciclos econômicos, é só que daí fica muito texto, a gente resume. E para quem já conhece o meu canal, hoje vai ser um vídeo bem diferente. Eu geralmente tenho uma aproximação, bom, vocês sabem, muito mais solta. A maior parte das pessoas deve estar sinceramente confusa de me ver de gravata. Eu entendo, tudo bem, mas eu já esperava, quando eu fui convidado para dar uma palestra na FEA USP, que algumas pessoas iam se incomodar que eu, nenhuma graduação em economia, viesse dar uma palestra aqui, então eu resolvi fazer uma coisa mais séria, porque eu achei que é isso que a instituição merece. Todo mundo aqui sabe que eu sou a favor da privatização irrestrita, mas ainda assim eu tenho membros plural da minha família formados aqui na FEA USP, então não só por respeito à instituição, mas também aos meus familiares, eu quis fazer uma coisa mais séria do que normalmente seria feito aí. E acima de tudo, eles me chamaram para fazer originalmente estava discutindo o assunto, seria ou a teoria dos ciclos ou a história da escola austríaca, o que é a escola austríaca. A gente acabou fundindo os dois, porque eles são, no fim das contas, a gente vai ver, bem difíceis de dissociar. E é isso que a gente vai tratar. A palestra vai ser basicamente uma introdução geral à escola austríaca, e depois a gente vai para a teoria de ciclos, por que os ciclos econômicos acontecem, por que crises econômicas acontecem, e depois uma caçada de algumas instâncias históricas onde isso aconteceu. Obviamente não tem como a gente cobrir todas, porque senão aqui a galera ia morrer de fome, mas fez alguma seleção aqui que eu acho que pode ser interessante para as pessoas. Essas são as minhas notas da palestra. Eu escrevi isso aqui para ficar disponível para vocês. Eu ainda preciso fazer a revisão final disso aqui, porque honestamente eu terminei o texto meia-noite de ontem. Então podem ter algumas coisas relativamente burras aqui que escapam depois do 7º café do dia. Mas, uma vez que isso aqui estiver revisado, vai estar disponível para todos vocês, inclusive com a lista de citações. Só um livro aqui da lista de citações não está disponível gratuitamente, o resto são tudo PDFs que estão disponíveis para vocês verem gratuitamente. O outro livro é só um livro de um ponto menor, mas não deve estar mais de 30 ou 35 reais aí em qualquer livraria. Mas vamos lá. Esse tom sendo colocado eu resolvi fazer uma coisa mais séria também, uma coisa mais aula, porque uma vez eu estava chegando numa palestra, se eu não me engano, do Alexandre Schwartzman, em Curitiba, e quando eu estava entrando, eu estava de camiseta, eu estava a paisana, e eu estava com a camiseta menos Marx mais Mises, e um sujeito de uns cerca de 70 anos de idade, assim, já claramente um pouco mais fraco do que o normal, ele me parou e falou: poxa, essa é uma camisa muito bonita. Eu gostaria que tivessem me avisado disso 40 anos atrás, quando eu me formei em economia. E ele me falou uma expressão, ele estava inclusive com uma cópia, obviamente pirateada, do Mentalidade Anticapitalista do Mises embaixo do braço, e ele me falou uma expressão uma frase que ficou na minha cabeça: me sonegaram esse conhecimento. Eu não fiquei sabendo. E passou a vida inteira defendendo uma coisa que no fim ele percebeu que estava tudo errado. Então, assim, para evitar que a gente tenha mais Roberto Campos aqui na sala, que só no fim da vida foram perceber que fundaram um BNDES, eu resolvi fazer uma coisa mais profunda, que seja talvez uma contribuição acadêmica para as pessoas aqui que são do ambiente acadêmico, dentro do que a minha capacidade permite. Vamos lá, primeiros passos. Ok, introdução geral. Primeiros passos. A escola austríaca é definida como um estudo não da ação humana ao longo do tempo em condições de incerteza. Essa é a definição
de economia para a escola austríaca. Ação humana ao longo do tempo em condições de incerteza, muito diferente da alocação de recursos escassos. A gente vai ver a importância dessa frase ao longo da palestra. Além disso, a escola austríaca é frequentemente acusada de ser uma escola de livre mercado, que defende livre mercado, quando na verdade ela é uma escola livre de valores. Ela simplesmente analisa a consequência das decisões humanas numa economia em condições de incerteza. As conclusões acabam sendo muito mais favoráveis na direção de um livre mercado, mas também existem análises do que acontece quando isso não é obedecido. Você pode, claro, colocar algum ponto ético, eu quero maximizar, eu quero fazer o que é melhor, enfim, você vai tirar conclusões, mas a priori a escola austríaca não defende o livre mercado e depois tenta encontrar uma teoria, mas sim o contrário, no máximo, da acusação. Agora, sem a gente entrar muito na história da escola austríaca, que dá outra palestra, o Karl Menger é atribuído como o fundador dessa linha, junto com alguns outros economistas, Bavier, que também a gente vai ver, e inclusive pelo fato de que ele e seus discípulos vieram de Viena, na Áustria, que ela é conhecida como a Escola Austríaca de Economia, e não como algumas pessoas, entre elas o Ciro Gomes, pensaram que seria sobre o método de economia usado na Áustria modernamente. Isso aconteceu, mas enfim, evitem. Alguns pensadores antes do Karl Menger também expuseram uma linha de pensamento que seria muito coerente com a escola austríaca, e a gente pode voltar até escolásticos do século XV ou XVI na Espanha, mas honestamente a galera está aqui pensando no almoço, então vamos logo, né? O mais famoso desses pré-austríacos, a gente pode dizer, é o Friedrich Bachar. Expunha um pensamento bem pré-austríaco, mas deixa a história para lá hoje, infelizmente. O Menger é frequentemente lembrado na história do pensamento econômico pela contribuição dele na revolução marginal dos preços. A noção de preços são marginais e não fixos, derivados de valor do trabalho, as ideias do Adam Smith, mas ele raramente é lembrado pela preocupação dele com o tempo no processo econômico, sobre as condições de incerteza nas quais nós humanos, tomamos decisões no mercado, e sobre a importância dos preços numa economia como comunicadores de informação. Claro, essa teoria de preços depois foi muito bem elaborada pelos seguidores dele, mas enfim, essas eram as preocupações originais dele. Eu peguei aqui 3 citações do livro dele, o Princípios da Economia, ou Principles of Economics. Ele fala, uma pessoa que tem 100 bushels, eu nunca sei a tradução de bushels em inglês, mas enfim, 100 oi? Barris, legal, 100 barris de grãos. Uma pessoa que tem 100 barris de grãos tem um certo valor. Agora, uma pessoa que tem terra, máquinas, fertilizantes e sementes para produzir 100 barris de grãos não tem exatamente o mesmo valor. Ele pode colher mais ou menos, existe uma certa incerteza ao longo do tempo. Isso precisa ser lembrado. Outra citação dele, os indivíduos economizantes tentam melhorar suas posições econômicas tanto quanto eles podem. Não necessariamente que eles maximizam, mas eles fazem o melhor que eles podem. Para isso, eles se engajam em atividade econômica geral e o que eles conseguem, e para esse fim, o que eles conseguem do comércio, eles trocam, do que eles conseguem retirar do comércio, eles trocam bens. Traduzindo meu ouvido, desculpa. Os preços são só manifestações incidentais dessas atividades, sintomas de um equilíbrio econômico entre as economias dos indivíduos, não nada fixo. E outra citação dele, página seguinte, mas como preços são só um fenômeno, são o único fenômeno de um processo que é diretamente percebível, certo? A gente não pode ver as vontades de cada um de nós, a gente não pode saber o que cada um de nós quer, mas a gente pode ver os preços que a gente atribui às coisas, pelo menos a gente tem esse tipo de informação. Dado que a magnitude dos preços pode ser medida e como a vida diária traz daily living, como a vida diária traz esses preços para os nossos olhos, é muito fácil se cometer o erro de considerar a magnitude dos preços como uma característica essencial do comércio, e como um resultado desse erro, eles economistas, se comprometem ao erro eu dormi pouco hoje. De considerar a quantidade desses preços numa troca como equivalentes. Um jeito bonitinho de dizer que quando uma troca acontece, não é porque a gente considera que o meu milho e o seu dinheiro têm o mesmo valor, mas porque eu considero que o seu dinheiro tem mais valor para mim e você considera que o meu milho tem mais valor para você. Os dois estão ganhando, não é uma troca equivalente. Uma noção que escapou economistas por muito tempo.
Ademais, o Mises reconhecia que a boa escola austríaca já estava desenhada em Menger e foi em boa parte perdida ou mal interpretada por alguns sucessores de Menger. Boa parte do trabalho de Mises, descrito por ele mesmo, foi retornar o estudo da economia aos pontos elaborados por Menger e às suas conclusões lógicas. Embora, obviamente, Mises tenha levado o trabalho de seu mentor muito mais longe. O livro Principles of Economics, publicado em 1871, serviria ainda hoje como uma excelente base de estudo e sua relevância, praticamente sem necessidade de retoque, 150 anos depois, é um enorme testamento para a precisão do raciocínio de Menger. O próximo avanço na teoria da escola austríaca é a imensa contribuição para a teoria do capital e juros feita pelo Eugene von Beauvoir, muito mais conhecido internacionalmente na época dele. A inteligência dele começa do ponto de Menger de que o dinheiro é uma ferramenta que facilita a transferência de diferentes tipos de capital. Ele é uma ferramenta, uma avenida pela qual a gente pode negociar diferentes fatores de produção e organizá-los de maneiras diferentes. E mais, que o dinheiro não é uma invenção estatal. Isso está enterrado lá no livro do Menger, na verdade, ficou quase meio escondido. O dinheiro não é uma invenção estatal ou uma ferramenta desenhada pelas pessoas, mas é uma aparição espontânea, um fenômeno de mercado, que elege um bem capaz de fazer essa transferência de capital com cada vez melhor qualidade. O bem que fizer essa transferência de capital vai ser o dinheiro. Simples, não é criado pelo governo, impossível seria que ele fizesse isso. A teoria de Beauvoir que é exposta no Positive Theory of Capital, que é um trocinho assim, e é realmente a primeira teoria bem sucedida para explicar como a produção ocorre no sistema capitalista. Note que nessa época Marx já estava em atuação, mas na verdade Beauvoir foi o primeiro que conseguiu realmente explicar como isso funciona. Ele explica também como nós enriquecemos como um grupo, como os meios de produção são alocados e como a estrutura de produção ao nosso redor se formou e se adapta às mudanças. Em outras palavras, ele uma teoria de produção, o fenômeno do mercado. A teoria dele foi muito refinada pelos sucessores, especialmente Mises, Rothbard e também Kirchner, frequentemente esquecido por muitos fãs da escola austríaca, mas também muito importante. Mas o núcleo dele ainda tem muito poder de explicação hoje, mais de 100 anos depois da publicação do livro. Beauvoir demonstra que a forma mais eficiente de obter um bem de consumo, qualquer, água, tijolos para você construir uma casa, seja lá o que for, não é a forma direta, se você falar, eu quero pedras para construir uma casa, certo? Vou espancar uma parede de pedra até eu conseguir tijolos. Não é bem assim. A forma mais eficiente de você obter bens de consumo é de uma maneira extremamente convoluta. Ele usa o termo roundabout, dá umas voltas para você conseguir isso. Que envolve você organizar bens de capital, construir máquinas e aumentar a eficiência com que você consegue obter um bem de consumo. O auge disso seria você apertar um botão e uma máquina imprimir uma casa. É o jeito mais eficiente de você ter uma casa. Puf, casa. Só que isso é um processo extremamente complexo e a complexidade desse processo sobe na economia conforme a disposição de capital permite uma alongação da cadeia de produção. Eu sei que estou ficando um pouco complicado em terminologia, mas a gente vai chegando lá. Para esse aumento de produtividade, seja a capacidade dos seres humanos de produzirem mais bens, seja lá quais forem, com a menor ação possível, de preferência apertar um botão um pensamento, os fatores de produção precisam ser dispostos de alguma maneira mais ou menos complexa e mais ou menos longa. Certo? A gente pode ter 1 ou 2 processos de produção ou 35 processos de produção antes de chegar no bem final. Qualquer um que tem um celular no bolso consegue entender muito bem a diferença de complexidade disso para, por exemplo, essa mesa. Quanto maior a cadeia de produção, maior vai ser a necessidade de capital para sustentar tal cadeia e, obviamente, maior vai ser a complexidade dessa cadeia de produção. O resultado final, uma vez que essa cadeia de produtividade estiver estabelecida, será que um produto melhor será obtido com o mesmo trabalho ou o mesmo produto será obtido com menos trabalho. Como agora nós temos ou itens melhores ou uma quantidade maior de itens do que anteriormente disponível, existem mais itens para a mesma base de horas trabalhadas das pessoas ou quantidade de dinheiro em circulação, enfim, a sociedade está na margem mais rica. No livro 4 da Positive Theory of Capital, tem 5 ou 6 livros lá dentro, na verdade, eu não recomendo muito vocês tentarem ler o Beauvoir, porque ele fazia toda uma pegada histórica gigantesca antes de chegar num ponto. Assim, para um historiador de economia e tal, massa. Fora isso, leia os comentadores ou pula direto para Rothbard, é mais fácil. Mas, né, tem um valor histórico. No livro 4, o Beauvoir também inovou completamente com a teoria do fenômeno do juro, uma coisa até então que não era explicada satisfatoriamente por economistas. Pensei no Marx, porque obviamente ele tem a ver muito com essa teoria. Até então nenhum economista tinha explicado satisfatoriamente, vem cá, por que juro existe? Estranho. Hoje a gente até consegue... Mas era até visto, muito mal visto por várias sessões de economistas. Aqui tá funcionando, tá bem lá pra galera do fundo, tudo certo, ok?
E ele explica o fenômeno do juro, por que ele existe, qual é a sua função, simultaneamente oferecendo uma refutação à teoria de valor e mais-valia do Marx. A solução, aliás, só teve um economista socialista que tentou responder Bawerk, e ele tentou responder partindo do pressuposto não do indivíduo, mas de um coletivo. Então a resposta dele não estava dentro da mesma pergunta, na verdade. Então não qualifica realmente como uma resposta. Então, tecnicamente, Bawerk ainda não está respondido pelos socialistas com a crítica dele do fenômeno do juro. Mas enfim. A solução para o fenômeno do juro envolve a consideração do tempo no processo econômico. E é estranho isso para falar para os leigos, mas quem é mais familiarizado com a economia sabe que existe uma certa estranha desconsideração do tempo no processo econômico, mas que é fundamental na escola austríaca. Isso é, as coisas possuem valores diferentes hoje e amanhã, atualmente ou no futuro. O juro é um prêmio extra que o tomador do crédito deve oferecer ao credor para convencê-lo a entregar a custódia de seu capital no momento, seja isso dinheiro ou um bem de capital qualquer, milho, grãos, uma máquina, enfim. O preço pago ao credor no futuro o compensa por não ter o seu capital à disposição no momento. Ou seja, você está me pagando porque eu estou te emprestando a minha máquina, eu podia fazer várias coisas com a minha máquina, então você vai ter que me pagar mais do que o que eu vou fazer com ela para que eu dê ela para você. Simples. Isso é uma troca ao longo do tempo, não feita instantaneamente. E quando é com dinheiro, vale a mesma coisa. E como obviamente você não vai pagar dinheiro com dinheiro, você precisa fazer um pagamento ao longo do tempo, juros. O juro, portanto, é um pagamento através do tempo. Eu tô aqui ainda? Esse slide vai demorar, tá? Enfim. Agora eu sei como é que um juiz da STF se sente lendo um voto, mas... Tal como qualquer outro capital a ser empregado no processo produtivo, os empréstimos são contratados quando a sua contribuição marginal ao processo produtivo for maior do que o custo de juros a ser pago ao credor. Ou seja, quando eu consigo tirar o empréstimo e pagar o juro e ainda ter lucro em cima, eu vou contratar ele. Quando não, ele é só um fator de produção dentro de uma cadeia de produção qualquer. Não tem nada de muito especial em cima disso. E essa afirmação sozinha já pode dar uma dica pra gente sobre por que crises econômicas acontecem. Para Bawerk, a prosperidade só pode ser obtida pelo aumento da produtividade, e essa só pode vir a partir do investimento correto de recursos economizados. Note corretos, não é só investir, mas você tem que dar certo isso. A riqueza, portanto, não vem sem antes uma abstenção do consumo. E é aí que os keynesianos começam a ter umas coceiras. Tudo bem, esperado, vai ficar pior. Como a ideia do estímulo econômico via a expansão de crédito, como a ideia do estímulo econômico via expansão de crédito ainda não havia sido inventada, Bawerk não responde. Ele não prevê o futuro, mas seus herdeiros resolveram a questão, o que é inclusive o tema dessa palestra. Como é que eu estou para tempo? Só para ter uma noção. Ok, vamos ter que dar uma acelerada. Ok, vamos lá. Ok, melhor. Okay. Outro ponto a se notar é que aqui a gente já tem uma forte crítica na teoria keynesiana. Para a escola austríaca, um capital agregado, a noção de um estoque de capital, não faz sentido. Okay? Porque o capital ele é heterogêneo, ele não é intercambiável. Uma máquina, uma fábrica, não é igual à máquina de outra fábrica, embora elas tenham o mesmo valor monetário. Você não pode trocar elas. O valor não é exatamente o mesmo, elas só têm valor conforme elas estão numa cadeia de produção que faça sentido. Se você pegar tudo e somar e botar um número no final, esse número significa estritamente nada. Ok, resumi meu parágrafo. Agregar o capital todo em uma análise macroeconômica destrói quase completamente a informação sobre a lógica econômica de um arranjo de capital. Um analista ou mesmo um político não tem como saber por que uma máquina está num lugar e não no outro, ou por que as fábricas estão produzindo sapatos e não foguetes. Cada decisão de alocação de capital é baseada na informação interpretada por um empreendedor. Isso vai ser importante depois. E tal quantidade de informação é tão enorme que chegamos ao problema de conhecimento repetidamente exposto por Hayek, que inclusive rendeu a ele um prêmio Nobel, que é nenhum ser humano é capaz de processar essa informação para planejar ela. As iterações são simplesmente complexas demais, as vontades das pessoas são simplesmente muito amplas e complexas demais. Não tem como calcular isso. Segue-se que cálculos sobre a disposição do capital e como estimular esse capital são completamente impossíveis. Agora, isto posto, uma teoria de preço. Cavalo. Ok, vamos lá. Muitos autores da escola austríaca contribuíram para a teoria de preço após o Menger, mas a forma original é a forma exposta por Bawerk na ideia de um mercado de cavalos. A melhor fonte é o Man Economy State do Murray Rothbard, mas infelizmente não está traduzido ainda. Mas a teoria parte do argumento do Menger que uma troca só acontece quando
dois lados enxergam benefícios marginais ao fazer a troca, ou seja, eu ganho e você ganha. E não porque eles avaliam os itens de maneira igual. Isso acontece porque todos nós somos diferentes, nós temos prioridades diferentes. Se a gente fosse fazer uma lista do que a gente quer agora, nesse momento, ou em qualquer outro momento, algumas coisas iam estar no topo, algumas mais para baixo, as listas de todas as pessoas seriam diferentes. Nós fazemos as trocas conforme essa troca reduz o nosso desconforto, como a fome, ou conforme elas contribuem, na margem, para um processo de produção qualquer. A beleza dessa teoria é que, diferente do equilíbrio de Marshall, ou até os equilíbrios de Bauhaus, ou as teorias de preço até então estabelecidas, ela não exige perfeito conhecimento dos participantes, ela não exige um equilíbrio. Ou seja, ela está no mundo real. O próprio mecanismo de formação do preço também contém um mecanismo para correção de erros e arranjos ineficientes feitos no mercado, provido que tempo suficiente seja fornecido e que a liberdade de entrada no mercado seja mantida. Esse é um ponto muito importante. Ele dá um exemplo do mercado de cavalo que é mais ou menos o seguinte. Digamos que a gente tem 2 vendedores de cavalo no mercado, cada um deles tem 5 cavalos e eles querem vender os cavalos. E digamos que eles venderiam o cavalo por basicamente qualquer valor. Eles não querem ir com o cavalo para casa, o valor que eles atribuem a ele é 0, por causa desse exemplo. Não vai ser isso na vida real, mas enfim. O que acontece aqui é que, se vocês derem uma contadinha simples na tabela, vocês vão ver que o mercado se esvazia, ou limpa, ou como eles falam em inglês, the market clears, num preço de $20. Ou seja, como existem 10 cavalos, o cara que valoriza um cavalo a 50, porque o cavalo vai gerar 50 para ele está disposto a pagar até 50, vai comprar um cavalo, ele vai comprar até $20, o segundo cara, o A2, vai comprar até $20, o A3 vai comprar até $20, o A4 vai comprar um cavalo, e todos os caras que valorizam um cavalo abaixo de $20 não vão comprar porque não vale a pena. Ou seja, se o preço for $20, o mercado se esvazia, todos os fornecedores de cavalos vendem as suas unidades, problema resolvido. O que o preço significa então? O preço significa que... Cadê? Para eu falar a frase certinha. O preço final de $20 é o preço onde a oferta se esvazia. É o maior preço que os fornecedores conseguem cobrar e ainda vender o seu estoque. E produz uma alocação sem erro. Isso, é claro, é uma situação de equilíbrio perfeito, assumindo que os compradores estavam se organizando bem, que os vendedores não resolveram cobrar $30 ou eu vou para casa, esse tipo de coisa. E a gente pode começar a fazer um joguinho aqui. E qualquer semelhança com a teoria dos jogos aqui não é muito coincidência. A escola austríaca dialoga muito bem com a teoria dos jogos, porque as premissas são muito similares. Mas digamos que os mercadores falam, não, eu vou vender meu cavalo a $30 e dane-se, eu não vou baixar esse preço. Bom, o que acontece é que eles vão ter, no fim desse processo, ainda vai ter 4 cavalos no mercado. O cara que baixou o preço mais rápido foi embora, talvez. Já resolveu o problema dele, mas 1 ou 2 vão estar ali com cavalos olhando para os clientes pensando, poxa, mas que droga, né? Então você tem informação. Você ainda tem um estoque, você ainda tem compradores. Então você tem informação para os 2 participantes do mercado e como a entrada está aberta, para outros participantes do mercado falarem, bom, se esses otários não vão vender esses cavalos por 30 e ainda tem cliente, eu consigo vender por 15, então eu vou chegar aqui. Você tem um mecanismo dentro da construção do preço para aproximar esse preço cada vez mais dentro do equilíbrio. Claro, na vida real isso é muito mais complexo, mas é uma aproximação suficiente para a gente entender de onde o sistema de preços vem. Outra coisa importante de entender é que isso aloca os bens de maneira eficiente. Quem que vai conseguir um cavalo? Quem consegue ver nesse preço um lucro. Quem vai colocar isso num sistema de produção ou satisfazer suas necessidades de consumo de uma maneira que ele acha razoável. As outras pessoas que não veem valor nisso, não. Então quem precisa, entre aspas, mais urgentemente, vai conseguir comprar um cavalo, quem não precisa fica no fim da linha. E no final a gente ainda vai ter aqui 5 pessoas dispostas a comprar cavalos. Se outra pessoa chegar e falar, acho que eu consigo vender esse preço, ela vai fazer isso. Agora, o que acontece aqui é, no exemplo dos cavalos, uma alocação eficiente de meios de capital. Quem consegue pegar aquele cavalo e avalia, não que ele saiba se por fato corretamente, mas que ele avalie em condições de incerteza. Se ele comprar um cavalo que custa 20, ele consegue tirar 22, ele vai fazer isso. O cara que não tem uma ideia, não vai ter um cavalo. É simples. Quem sabe fica, quem não sabe, espera. E assim, e por que esses preços vão ser mais altos ou mais baixos? Bom, porque vão ser os preços que têm mais demanda. Certo? Vão ser os preços que produzem mais, que são mais produtivos, etc. São as suas melhores cadeias de produção. Então elas vão crescer, enquanto as menos eficientes vão ter que esperar na fila um pouco para outros fornecedores. É uma alocação de bens eficientes.
Isso aqui é fundamental também porque uma crise acontece. Resumindo um pouco a próxima, para a gente avançar a coisa um pouco, a gente vai para o Mises num sistema de preços. O que ele aponta é duas contribuições são as grandes do Mises, e é basicamente um insulto resumir ele a duas contribuições, mas, né, a galera deve estar com um pouco de fome, então vou mandar. Cadê o Ação Humana, só para a gente ver o tamanho do livro? Enfim, difícil resumir isso a duas contribuições, mas a primeira análise dele veio com um artigo. Cadê o nome do artigo? Era análise de preços no sistema comunista, que era o que acontece quando você abole o sistema de preços em bem de capital. É difícil resumir em 2 pontos. Desculpa, Mises, mas o tempo é escasso. A pergunta dele é, bom, então o que acontece quando você abole um sistema de preços no mercado de bens de produção? Você não consegue mais alocar eles. Digamos que eu não sei quanto eles custam. Qual é o processo de produção mais eficiente ou menos eficiente? Quem precisa ter um cavalo primeiro? Não sei. Onde tem mais demanda? Não sei. Como é que a gente vai organizar a cadeia de produção? Não sei. Simplesmente. Como não existe um preço, não existe um sistema de descoberta de valores desses fatores de produção, nenhuma fábrica sabe o que é mais eficiente ou menos eficiente e também não sabe o que produzir. O resultado é que, basicamente, a produção vira uma opinião do planejador, e não é surpresa que a União Soviética tenha acabado numa situação onde eles tinham feito grandes avanços na energia nuclear e na exploração do espaço, enquanto a maior parte da população passava fome. O governo simplesmente não sabe o que produzir, e você pode até inventar uma tese, mas é muito simples, é só o governo perguntar para todo mundo, fazer uma tabela, né, passar-lhe uma integral e resolver. Para, sei lá, 150 milhões de pessoas. Cara, eu não sei se existe uma tabela de Excel hoje no computador atual que consiga não crashar tentando lidar com esses dados. Não é possível fazer esse cálculo, mas isso é uma puta resumo desse ponto pra gente andar um pouco mais rápido. E ainda nesse ponto ele faz um pequeno recuo. O que acontece então quando o governo não controla os meios de produção, não abole o sistema de preços via nacionalização completa, mas ele se resigna ao intervencionismo, que é, olha, eu não vou roubar a sua propriedade, eu só vou dizer o que você tem que fazer com ela, tá? Ou eu só vou dizer certas coisas que você não pode fazer, o intervencionismo. Mises define como quando o governo usa coerção para fazer você agir de uma maneira diferente do que você agiria normalmente. O problema é que os seres humanos vão dar um jeito. Não tem jeito. Onde o governo cria um muro, ele só cria também a demanda para alguém chegar fornecendo uma escada. Certo? Ele dá o exemplo no 6 lições, no capítulo Intervencionismo, do controle do preço de leite. Digamos que o governo controla o preço do leite para 20 centavos o litro. Bom, quem produz leite agora vai virar todo o leite para fazer queijo. Se não dá lucro vender leite, não vou vender mais. Isso vai forçar o governo a controlar ou o produtor de leite a vender o seu leite, ou a controlar os fatores de produção do leite para baixar o preço e tornar 20 centavos lucrativo. O que só joga o problema para trás. Os produtores de ração, de novilhos, os preços de terra, etc., vão ter que ser controlados para baixo também, até o ponto em que isso vai colapsar, e ou o governo vai ter que abolir todos os controles, como fez a Nova Zelândia, ou estatizar tudo, o que não é realmente uma solução. E a segunda contribuição do Mises, que é inescapável e é um insulto tentar resumir isso, é a praxeologia, que é uma análise da ação humana. O que ele consegue na ação humana é uma coisa que nenhuma outra teoria consegue, nenhuma teoria econômica consegue. Partir do mais pequeno axioma, da mais pequena interação entre humanos, comercial, e na mesma teoria, as mesmas premissas, os mesmos métodos, tudo igual, chegar às interações econômicas mais complexas. Se você for ver teorias neoclássicas ou keynesianas, você vai ver que é um recorte. Tem uma teoria de comércio, tem uma teoria de produção, elas interagem. Mais ou menos, as presunções mudam, não é muito bem assim. Mises, com a praxeologia em uma teoria, explica toda a economia. E o problema do estudo da economia que o Mises coloca é que a rigor, e isso aí é um termo que eu posso levar um sapato na cara de falar, a rigor a economia não existe. Não é uma coisa. Eu não posso perguntar, economia, tá tudo bem? Você tá se sentindo meio depressiva hoje? Que tal A economia não existe. O PIB não existe. A gente não pode perguntar pro dólar o que ele acha. O que existe apenas é o conjunto das interações humanas. A economia é um resultado disso, mas ela não é uma coisa. A gente não pode analisar a economia, a gente tem que analisar a ação humana. É isso que a gente tem para analisar, é isso que a gente pode olhar. E o problema de analisar a ação humana, que ele empresta a terminologia do irmão dele, que era matemático,
eles não se davam muito bem, mas ele emprestou a terminologia dele, é a diferença de uma probabilidade de classe e uma probabilidade de caso. Uma probabilidade de classe é um dado. Eu sei quantos lados um dado tem, eu sei que se eu jogar um dado, ele vai dar um daqueles resultados, não tem jeito. Ou eu vou jogar, sei lá, o dado no meu olho, alguma coisa assim, mas enfim. Eu sei todos os resultados possíveis. Eu posso fazer cálculos ao redor disso, eu posso fazer estimativas probabilísticas ao redor de uma probabilidade de classe. Uma probabilidade de caso é quando eu não sei os fatores que influenciam uma probabilidade. Por exemplo, sei lá, o que vocês estão pensando agora. Ou ação humana. Eu não sei, eu sequer sei as variáveis que influenciam a ação de vocês. Como é que eu vou fazer qualquer cálculo em cima disso? Meio que para fazer uma tirada no que o Isis falou, se você joga uma pedra no lago, ela afunda, se você joga um galho no lago, ele boia, e se você jogar uma pessoa no lago, ela te chama de golpista. Ela vai fazer um monte de coisa diferente que você não tem como prever. Não tem como você resolver isso numa integral. O que você pode fazer é analisar a ação humana a partir de axiomas. O que a gente já sabe? A gente pode avaliar. Ele cria então a praxeologia, a ciência que analisa os resultados da ação humana. Bom, a gente sabe que todos nós agimos. Alguém que queira discordar disso, por favor, faça isso de uma gaveta do necrotério. Todos nós agimos. Por quê? Para reduzir incômodos. Ok, tem como discordar disso? Não, tá, beleza. O que mais? Como que a gente age? Quais são as coisas que a gente pode deduzir racionalmente a partir de certas premissas e chegar a certas conclusões? Essas conclusões vão ser, em boa parte, genéricas, e você não vai poder dizer, o PIB cresceu 3%, ou ele vai subir ou descer tanto. Mas você pode fazer previsões que, se os axiomas estão corretos e o raciocínio derivado está correto, você pode usar esse raciocínio, inclusive, para desafiar a evidência. Assim como a matemática faz. Se a matemática parte de certas premissas e chega à conclusão que um triângulo tem 3 lados, e algum de vocês chega e fala, Rafael, eu encontrei um triângulo de 4 lados. Cara, você está olhando errado. Desculpa, a definição não é essa. Não tem como você chegar num raciocínio desses. Alguma coisa na sua observação está errada. Você sabe quantos fatores estão compostos na sua observação? Num triângulo até é fácil. Agora, na ação humana, na economia, a gente consegue listar todos os fatores que influenciam o PIB? Não. A gente consegue calcular isso? Não. Então o que a praxeologia faz é previsões usando ceteris paribus. Ou seja, se todas as outras coisas ficarem iguais, ceteris paribus, por exemplo, se a base monetária se expandir, bom, a gente tem a mesma quantidade de itens, ceteris paribus, nada mudou, a gente tem a mesma quantidade de itens na economia, tem mais moeda, então o valor de cada item em cada moeda vai cair, os preços vão subir. Aí se você me falar, mas Rafael, a base monetária aqui dobrou e os preços caíram. Bom, existem vários outros fatores na economia que podem abaixar o preço, eles estão interagindo ao mesmo tempo, e existem outros fatores que eu sequer consigo imaginar. É só que, se você imprimir mais moeda, ceteris paribus, preços vão subir. Não quer dizer que eles vão necessariamente subir, outros fatores existem. O que a gente pode fazer é análises isoladas. Conforme a gente começa a colocar essas análises em situações mais complexas, a incerteza sobe e, obviamente, se acaba com a tarefa de um cartomante, que é tentar prever a ação humana. Boa sorte com isso. Resumindo isso, eu estraguei tudo. Tá tudo bem. Ok. 99 problemas e o empreendedor não é nenhum deles. A desconsideração do empreendedor na economia em geral. Vocês já notaram que a economia neoclássica e keynesianismo não leva muito empreendedor em conta? É incrível isso. Isso é uma coisa que é martelada, foi muito martelada pelo Mises no Ação Humana, mas é muito explorada pelo Kirzner. Ele deveria ter ganho um Nobel em 2015, salvo engano por isso, mas enfim, o Comitê de Nobel faz umas loucuras às vezes. O Krugman está aí para provar isso. Mas o Kirzner no Competition Entrepreneurship aponta como o mainstream econômico raramente dá atenção para o indivíduo empreendedor. Se vocês folharem o índice de qualquer manual de economia aí neoclássico keynesiano, vocês não vão encontrar um capítulo sobre o empreendedor em quase nenhum deles. Inclusive, se você for no índice de verbetes, às vezes ele não está lá. Como se o sujeito não existisse. E tem uma... tem a citação do Mises, não é do Kirzner. Eu falo, se você tira o empresário do quadro da economia, você não tem mais nenhuma explicação de por que a economia se mexe. Se você desconsidera a ação humana e só começa a olhar a economia como números e eventos, você não consegue responder a pergunta de por que isso está acontecendo em primeiro lugar. E em nenhum lugar isso está mais escondido em plenas vistas do que no diagrama de equilíbrio qualquer marshalliano, que é o sinal de gangue dos economistas, certo? Oferta e demanda.
Bom, você tem um ponto S qualquer, se você tem uma curva de demanda D e uma oferta S, o ponto de intersecção é o preço numa quantidade Q, no equilíbrio, certo? Certo. Tudo bem, até aí tudo certo. Você fala, mas se você tiver um ponto em outro ponto da curva S da curva S, então a curva D vai se mexer. Não, ela não vai se mexer. Está em equilíbrio. Se o preço está em outro ponto da curva S e o sistema está em equilíbrio, é porque tem uma curva de demanda lá e está tudo certo. Um teorema em equilíbrio, desconsiderando o empreendedor, o teorema de equilíbrio marshalliano não é um gráfico, ele é um ponto gigantesco. É estranho de pensar isso. Mas é verdade. O sistema está em equilíbrio? Tá. Bom, então a oferta está fora. Não, ela está dentro. O sistema está em equilíbrio. Não tem nenhum erro acontecendo aqui. Você fala, o sistema está em desequilíbrio. Bom, então se tem um ponto fora, se tem a curva oferta e demanda e tem um ponto fora na curva de demanda para um lado, a oferta vai ter que se mexer. Mas se é empreendedor, não, né? Você não pode chegar para a curva e dar uns berros com ela. O empreendedor vai ter que levá-la para lá. E o que é engraçado é que os economistas, quando levam em conta o empreendedor nessa situação, eles levam ele em conta quase como um incômodo. Quando ele está do lado da escassez, certo, do lado da esquerda do gráfico, em que você tem falta de fornecimento, eles falam, mas esses empreendedores burros, poxa, eles não estão fazendo essa coisa que eu acho que eles deveriam estar fazendo. Os empreendedores são idiotas, eles são ineficientes, eles são tapados, eles não sabem alocar, eles precisam ser guiados pelo governo, eles são subótimos, eles estão fazendo idiotices, a gente precisa intervir para estapear esses caras para dentro do preço. Bom, e do lado do excesso de demanda, do lado de excesso de produção. Esses empreendedores idiotas estão produzindo mais do que eles deveriam. É um bando de babaca mesmo, não presta pra nada esses caras. A gente vai ter que estapear os caras pro lado de novo, ou vai ter que fazer um controle para evitar que os caras façam isso. Ninguém pergunta por que o cara estava lá em primeiro lugar. É fantástico isso na economia mainstream, mas, de maneira geral, o empreendedor é tapado como um incapaz, o empreendedor é tratado como um incapaz, um idiota. E isso é muito importante dentro de uma teoria de ciclos, porque a gente vai precisar tratar o empreendedor, e o empreendedor não é empresário, não é o Ike Batista, não é é qualquer um de vocês. Quando vocês estão comprando uma casa, vocês estão falando, não, eu vou juntar capital com esse bem, eu vou comprar ele, alocar para mim e morar nele. Eu acho isso eficiente. Estou fazendo uma decisão empreendedora. Vocês vieram aqui na palestra na expectativa de que isso fosse um bom emprego do seu tempo. Pode ser que vocês erraram. Desculpa. Pode ser que vocês acertaram, e na verdade vocês nunca vão realmente saber, tem esse problema ainda, tem uma certa enorme incerteza ao redor de todas as decisões econômicas que a gente faz. Porém, a gente não pode desconsiderar a ação humana dentro de uma economia. Isto posto, a gente tem que então colocar uma pergunta certa. Eu discordo da pergunta de por que crises econômicas acontecem. Porque uma crise econômica não é uma coisa, a gente não pode perguntar para ela, você tropeçou por quê? Tá tudo bem? Se bebeu? O que aconteceu? O que a gente precisa explicar não é porque a economia caiu. O PIB não caiu. Ele não aconteceu assim, um dia o PIB estava lá e outro dia ele estava lá para baixo. O que acontece numa crise econômica é que a gente descobre que simultaneamente um enorme grupo de empreendedores descobre que eles cometeram vários erros de alocações de capital ao mesmo tempo. E frequentemente, muito mais pesadamente no setor de bens de capital, ordens de magnitude mais complexas da economia, não é no salão de beleza, é lá na produção de aço. É um fenômeno também que a gente tem que explicar. E a gente também tem que explicar, vem cá, por que a crise aconteceu agora? Por que não ano que vem ou ano passado? Se os empreendedores são idiotas e eles erram, por que eles não erraram ano passado? Será que a burrice estava na água esse ano? Depende da eleição, o Corinthians ganhou, o Corinthians perdeu, o que influenciou os caras? A gente precisa de uma teoria que explique por que empreendedores erram o tempo todo, certo? Negócios vão à falência normalmente numa economia é parte da vida. A questão é por que de repente um enorme número desses empreendedores que até então eram aparentemente geniais, de repente estavam fazendo cagadas gigantescas para qualquer lado da economia. Por que agora? Porque esse grupo é uma pergunta que faz mais sentido que por que uma crise econômica aconteceu. E a segunda coisa a entender é que para a escola austríaca uma crise econômica não é uma coisa necessariamente ruim, nem uma coisa a ser evitada. O que a gente conseguiu definir até então? Bom, a crise é quando vários empreendedores perceberam que eles estão fazendo coisa errada. Bom, então agora eles vão ter que mudar os padrões de alocação deles. É simples. Chega uma fatura de cartão na sua casa que é 2 vezes maior do que você imaginou, você vai ter que mudar o seu padrão de consumo nos próximos meses para resolver esse problema.
A crise é um reajuste, é um rearranjo de como os empreendedores estão usando os fatores de produção diferentes, dada a nova informação que eles receberam sobre o que está acontecendo na economia. Obviamente isso não acontece instantaneamente, vai demorar alguns meses ou até alguns anos, e obviamente nesse processo alguns fatores de produção, inclusive a mão de obra, vão ficar ociosos, mas eles precisam ser rearranjados. Impedir o processo de rearranjo é como o marido traído que vende sofá. Ué, não vai mudar nada no arranjo? Não, mas vai continuar dando errado. Você vai continuar alocando capital ineficientemente, você vai ter prejuízos, o que significa que você não está fazendo as coisas direito, significa que você não está produzindo o que as pessoas querem. A gente está simplesmente sustentando um arranjo econômico que não faz sentido, ele precisa ser rearranjado, é a vida. Então, o que a gente quer dentro da escola austríaca é que esse processo aconteça o mais rápido possível e da forma mais desimpedida possível. Ao invés de se demorar por anos aí, arrastando a galera numa estagnação gigantesca, estilo Japão, que, quando bateu a sua crise econômica em 1990, foi para o caminho do inflacionismo, para tentar segurar o arranjo econômico deles, e desde então eles têm 25 anos de estagnação. Um feito econômico único, exceto que eles saíram de 50% da dívida em relação ao PIB para agora uns 250% já. Quero ver quanto chegar. Colocada então a pergunta que faz sentido, um agradecimento tem que ser feito ao Wicksell, que não é reconhecidamente um economista da escola austríaca, ele passou por basicamente todas, mas ele foi muito influenciado pela teoria de Baviera, que é ao redor de por que juros existem, e ele começou a se perguntar o que acontece quando quando tem uma manipulação na taxa de juros, qual é a consequência disso no sistema de preços. Se o juros sobe, o que acontece com o preço? E ele parou por aí no livro dele, Interest and Prices, de 1898. O Mises observou isso e fez uma pergunta mais avançada: o que acontece com os fatores de produção quando os juros são manipulados? O juro é o preço futuro de um bem de capital, como uma máquina qualquer. Se o preço cai, ele vai ser mais empregado. Se ele sobe, ele vai ser menos empregado. É só que, diferente de máquinas, ou de grãos, ou terras, enfim, o capital perpassa todo o arranjo econômico, e quando o preço dele variar, todo o arranjo econômico vai ter que se mexer junto. E isso vai impactar muito mais os setores de produção de bens de capital, porque, honestamente, ninguém aqui vai deixar de comprar uma casa porque a taxa de juros mudou 0,2%. Ninguém aqui vai deixar de tomar um sorvete porque a taxa de juros subiu 3%. Agora, uma alta de 0,5% é o suficiente para tornar o empreendimento inviável, em muitos casos. E no orçamento de um governo é o suficiente para... Bom, vocês viram o Brasil, né? Não preciso entrar em muitos detalhes aqui. Sim. E o Mises desenvolveu essa teoria, e ela foi bem mais popularizada pelo Hayek quando ele debateu contra o Keynes pós-crise de 29, em que ele comparou isso a um porre de cachaça, basicamente. Você pode tomar álcool agora e vai ser muito legal agora, amanhã não vai ser. Porque tem um problema que o Mises coloca... Tem um problema que o Mises coloca para... eu me avancei aqui. Tem um problema que o Mises coloca, que é a preferência temporal. Quando vocês preferem consumir hoje, quando vocês preferem consumir depois. É uma categoria da ação humana, certo? Algumas coisas, digamos, eu chego pra você e falo: você quer R$100 hoje ou você quer R$110 mês que vem? Alguns de vocês vão preferir R$100 hoje, outros 110 mês que vem, outros vão fazer uma contra-oferta, etc. Cada um vai ter uma preferência temporal diferente do que você faz com o seu dinheiro. Certo? Isso é uma categoria simples da ação humana. E o que acontece é... todo mundo economiza uma certa quantidade do que ganha. A gente pode falar que na média, uma sociedade ou uma economia qualquer, um mundo qualquer, enfim, economiza uma certa quantidade para tentar reduzir o problema um pouco. O problema é que se essa quantidade não mudar, você pode criar novo crédito. Vamos baixar a taxa de juros, vamos criar novo crédito. Muito bem. O crédito vai ser distribuído entre todos vocês e vocês vão começar a investir isso e gastar isso, mantendo a mesma proporção de gasto e economia que vocês tinham antes. O que mudou é a quantidade de moeda em circulação. Depois de um certo tempo, isso pode levar meses ou anos, o que vai acontecer é que vocês vão retornar ao padrão de preferência temporal anterior. Se vocês economizavam 10% do que vocês ganhavam antes dessa explosão de crédito acontecer e continuarem fazendo isso, depois de alguns anos, a quantidade nominal de crédito disponível vai ser maior, porque a quantidade de moeda se expandiu, mas a quantidade em proporção à sociedade, ou à economia em geral, vai ser a mesma.
Então a proporção de crédito retorna ao ponto anterior. Você pode criar novo crédito agora, mas quando o dinheiro for distribuído entre as pessoas, ele vai voltar ao ponto anterior. O único jeito, voltando a Baverk, que você consegue ter expansão da produtividade se as pessoas abrirem mão de consumo hoje para aumentar o estoque de moeda, de crédito disponível para ser emprestado, para ser mais investido, que vai baixar os juros. Se você fizer isso artificialmente, ele só vai se redistribuir. O Hayek popularizou isso no debate dele contra o Keynes com os triângulos de Hayek, em que cada linha é um nível de complexidade maior da economia. Lá na direita a gente tem uma economia de puro consumo, certo? Uma economia de caça e coleta, basicamente. E conforme ela vai se complicando, a ordem de complexidade da economia vai subindo, a cadeia de produção vai se alongando. Eles conseguem produzir mais bens de capital, mais bens de consumo lá no final, o que aumenta o tamanho a lateral do triângulo lá. Mas isso aqui exige capital para você fazer, como o Baverk já tinha previsto. Porque demora tempo para você investir isso. Entre você fazer uma estimativa, comprar uma máquina, botar ela para funcionar, vender um produto e ver se você lucrou ou não, demora tempo. Para isso você vai precisar de crédito, é inescapável. Quanto mais crédito estiver disponível naturalmente pela preferência temporal das pessoas, mais essa cadeia consegue se alongar. Se você fizer uma injeção de crédito, esse triângulo vai se alongar. Beleza. Você tem mais crédito para sustentar níveis mais complexos da economia. Conforme os produtos forem produzidos e forem virando salários e tudo mais chegarem nas pessoas, vão ser economizados na mesma taxa que anteriormente. O crédito volta na taxa marginal, não nominal, à proporção original. E o triângulo não se torna mais sustentável, ele tem que se encurtar. E é justamente por isso que crises, ciclos econômicos promovidos por expansão de moeda, não só por BNDES, mas por expansão de moeda, a gente vai ver jeitos diferentes depois de fazer isso. É por isso que esses ciclos afetam muito mais desproporcionalmente bens de capital. Pergunta para qualquer pessoa que vende Avon durante a crise. Tava tudo muito bem. É bem de consumo. As pessoas continuam consumindo isso na mesma taxa. Agora o mercado de aço, mercado de minério de ferro, as indústrias que fazem máquinas para outras indústrias, esses caras se ferraram. Justamente o que é previsto por essa teoria da expansão de crédito. O outro problema é que, majoritariamente, quase totalmente, a nossa economia hoje depende de moeda fiduciária. Os bancos não têm lastros do que eles realmente têm em depósito. No Brasil isso roda em torno de 5 a 10%, que é alto. Em alguns lugares da Europa tem 1 a 3%, que é assustador. E o que acontece quando essa desalavancagem começa a acontecer é que conforme o dinheiro chega de volta nas pessoas, o juro sobe, as empresas não conseguem contratar um novo crédito e vão à falência. Mas esse crédito era uma posição dentro de um banco. Era um dinheiro que ele esperava receber. Bom, se é um dinheiro que ele esperava receber, esse $1 que ele esperava receber está alavancado segurando mais $40. Agora esse dólar não vai vir, então $40 vão precisar ser apagados da economia. Quanto mais alavancada a economia tiver, maior vai ser a apagada de moeda logo depois desse processo de desalavancagem começar a acontecer. Então quanto menor for a reserva em percentual, mais grave vai ser essa desalavancagem e mais bancos ele vai levar no caminho. Exatamente o que a gente está vendo hoje nos casos do Deutsche Bank ou do Monte de Paschi, e curiosamente isso é mais difícil de acontecer nos bancos brasileiros porque eles são bem mais sólidos. Expressivo, os balanços de bancos portugueses ou os espanhóis. Você vai ver uns troços e fala assim, pera, tecnicamente isso aqui está falido. Não, mas eles têm uma reserva de menos de 1%. Bom, então quer dizer que se 100 mil pessoas da população portuguesa sacarem seus depósitos, cai a casa. Bem divertido. Bem apocalíptico ver esse tipo de coisa, mas enfim. Aí um inflacionista qualquer pode apresentar uma solução muito simples. Bom, trivial. Se você coloca crédito aqui, ele volta para as pessoas e não é economizado numa taxa para sustentar esse novo crédito que eu coloquei, mete mais crédito. Continua rolando para tentar manter isso. O problema é que esse crédito sustenta posições econômicas que não são sustentáveis em uma condição de crédito de livre mercado, com uma taxa natural estabelecida pela preferência temporal das pessoas. Você vai estar sustentando um arranjo econômico insustentável. Só que ao manter os juros baixos, você também está atraindo novos arranjos. Então mais pessoas vão vir para o seu arranjo. Conforme isso leva a uma inflação de preços,
isso aumenta a oferta de crédito, isso reduz o incentivo para as pessoas economizarem. Se a inflação está disparando e os juros estão baixando porque o governo está enfiando crédito, o que eu vou economizar? Tem isso já acontecendo na Europa, onde você tem agora um boom no mercado de cofre. Já que o rendimento da poupança é menos 1%, as pessoas sacam tudo e enfiam no cofre. Então o que acontece? As pessoas param de economizar. Então o estoque de crédito disponível vai cair, o que faz com que você tenha que imprimir cada vez mais e eventualmente nós estamos na Venezuela. Isso não é uma história muito nova para o brasileiro. Uma outra solução possível que alguém pode imaginar é o que o Milton Friedman chamou de helicopter money. Mas se um helicóptero passa em cima da cidade, derrubando dinheiro para todo mundo, e todo mundo pega nas mesmas proporções, digamos, certo? Eu escrevo um cheque para todo mundo de 10 mil reais. Pô, ninguém garante que vocês vão continuar gastando isso na mesma proporção que vocês gastavam o seu dinheiro anterior. Vocês vão gastar em outra coisa. Certo? A maioria de vocês aqui, se eu desse um cheque de 10 mil reais, se eu desse 10 mil reais em Bitcoin para vocês, vocês iam continuar gastando isso no mesmo padrão exato que vocês gastam o consumo de vocês hoje? Não. Algumas pessoas iam comprar um notebook, comprar uma coisa, fazer uma festa, não sei. O gasto ia ser diferente. Conforme esse dinheiro fosse distribuído na economia, ele ia voltar a ser distribuído entre as pessoas. A preferência temporal ia se manter a mesma. E a gente tem uma situação de crash de novo, exceto que um pouco diferente em relação ao que acontece quando você joga esse crédito na produção. A crise vai depender de onde o crédito é injetado em primeiro lugar, mas ela vai vir. E a crítica final que os keynesianistas podem fazer é que essa redução de consumo vai gerar desemprego. As pessoas estão consumindo mesmo? Menos? Bom, sim. Vamos continuar o raciocínio. O problema dessa crise se origina numa acusação grave, mas verdadeira, que é que keynesianos não têm uma teoria de capital e produção cogente. A teoria deles simplesmente não faz sentido. Ok, vamos continuar o raciocínio. Pessoas deixaram de consumir, você tem desemprego aí. Para onde foi o dinheiro? O Keynes, no trabalho dele, se preocupou de maneira geral com, ok, a crise aconteceu, tá bom, e agora? Não porque ela aconteceu ou o que vai acontecer com o dinheiro depois ou de onde ele veio, mas sim como a gente pode tentar consertar isso. Ao fazer esse recorte negligencial na teoria de capital e produção, a teoria dele falha. Para onde esse capital vai uma vez que ele é economizado? Ele vai ser emprestado, então ele vai ser gasto em outro lugar. Não, de fato, você pode ter uma redução de emprego aqui e um aumento de emprego lá. Ok, vai ser infortúnio para umas pessoas aqui e infortúnio para umas pessoas lá, mas o PIB, de maneira geral, não deve ser muito afetado. A segunda coisa é que esse problema não acontece se as pessoas mantiverem a preferência temporal delas. Se todo mundo economiza 10% do que ganha, bom, novo desemprego no consumo não vai acontecer. O que vai acontecer é se as pessoas começarem a economizar 15% ou 20% do que elas ganham. Bom, aí sim o setor de consumo pode começar a sofrer. Mas se todo mundo manter uma proporção de 10%, digamos, esse crédito vai ser investido em produtividade, o custo dos bens vai cair, e embora o estoque de crédito continue o mesmo na média ao longo do tempo, ceteris paribus, o poder de compra dele vai aumentar. Então o setor de consumo não sofre com isso, embora flutuações normais aconteçam na economia, porque ação humana. A questão é de onde vem então essa origem, e os primeiros autores, o Mises e Hayek, a segunda geração da escola austríaca, se preocuparam muito mais com a origem fiduciária disso. Em português, claro, um banco fraudando seus registros. Eu olho aqui, eu tenho $1 milhão em ouro. Então eu tenho $1 milhão em notas emitidas. Mas esse $1 milhão não vai chegar aqui e sacar tudo. Então eu posso dizer que eu tenho 2, criar dinheiro, emprestar isso, cobrar juro e ganhar dinheiro. Reserva fiduciária. O Rothbard chama isso, em português, claro, de fraude. E o Fernando Uric vai tentar disputar que isso é uma fraude agora na conferência da escola austríaca. Vai dar uma treta fenomenal isso, mas o problema é que um banco pode fazer essa expansão de crédito, só que o Mises e o Hayek se preocuparam muito mais do lado dos bancos. Os bancos vão expandir isso, né, eles vão fraudar os seus registros, a base monetária expande porque eles estão criando um novo crédito. Conforme essas notas chegam na mão das pessoas, elas continuam economizando a mesma coisa. Você tem uma crise aí, você tem inclusive vários problemas dessa alavancagem bancária ao longo do século XIX nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive tem um livro muito bom de um cara que eu não vou possivelmente lembrar o nome, mas depois vai estar nas notas, que ele consegue traçar até a crise das tulipas na Holanda em 1600 e bolinha, como ela foi causada por uma expansão fiduciária bancária. O problema, como o Rothbard depois aponta no livro dele, O Case Against the Fed, e no livro dele, What Has Government Done to Our Money, 2 livros muito importantes, desse tamanho, assim, um livro bom,
é que isso não consegue durar muito tempo em um sistema de free banking. Para você ter esse sistema de inflação fiduciária via bancos, você precisa de proteção estatal. Porque o que acontece, certo? Você tem vários bancos, digamos que cada um de vocês é um banco e nenhum de vocês confia no outro, porque é o concorrente, certo? E vocês sabem muito bem que vocês podem fraudar os seus depósitos e que o outro concorrente pode fazer isso também. Então, quando uma nota dele chega no seu banco, você manda sacar em ouro. Num padrão ouro, claro, presumindo que ele existe. Você não confia na emissão ou na nota contábil dele, mas você fala, não, me dá a propriedade, eu não confio em você, me dá o ouro. Então, a partir do momento em que um banco começa a se destacar muito da inflação, os outros bancos conseguem sentir isso por um maior fluxo de notas e começam a sacar isso. E o banco que começa a se expandir, então, pode ser levado à falência por isso. Se todos os bancos fizerem isso a mais ou menos o mesmo passo, não deve existir um problema tão grande, eles não vão conseguir conseguir ferrar com o outro, mas também essa expansão a gente pode hipotetizar numa velocidade tão baixa que a produtividade ia conquistar isso, baixar o custo e não daria um problema tão grave de crise lá na frente. O cheque disso, em última análise, é a concorrência. Vocês têm medo de expandir a base monetária de um banco porque o outro vai derrubar vocês. E você pode tentar cartelizar isso, e o Rothbard escreve isso no Case Against the Fed, em que ele propõe a abolição do Banco Central. Ele fala, bom, e banqueiros nos Estados Unidos tentaram fazer isso ao longo do século XIX inteiro. Tentaram fazer vários cartéis para fazer inflação monetária. O problema é que, assim, não dá. Porque você precisa ter todos os bancos do país no mesmo esquema. Se tiver um banquete pequeno que se recusa a fazer isso, começa a sacar a nota dos outros bancos, ele vai enriquecer pra caramba. Todo mundo tem que estar dentro do golpe. Só que como a gente está em dólar, se todo mundo do país fizer isso, o dólar vai desvalorizar. Então os bancos internacionais, porque a gente faz comércio exterior, certo? Import-export, vão pegar esses dólares, não vão confiar na gente, vão ser redimir os sacos em ouro. Então a gente precisa que todos os bancos do mundo estejam no mesmo conluio. Não dá certo. O que você faz? Cria um banco central. O que o Banco Central faz? Ele fala, olha, alavanca aí não tem problema, qualquer coisa eu imprimo e te pago. Resolvido o problema. O que mais? Você pode também fazer uma lei que diz, olha, é o seguinte, vai ter uma reserva fiduciária aqui que a gente diz que vai ser, 10%. Acima, vocês não podem expandir abaixo disso, vocês têm que ter 10% de reservas, tem que ter $1 por cada 10 fora. Mas se vocês mantiverem isso e alguém der umas corridas no teu banco, a gente corre pro socorro de vocês, não tem problema. Então o que o Banco Central faz o que o governo faz ao passar esse tipo de lei? Falar, inflacionem. Quando der errado, a gente paga a conta. Quem paga o Banco Central? Bom. Aí a gente vai com a conta ao infinito até chegar no pagador de impostos, que é roubado pelo esquema. Isso também é narrado com... Se vocês forem ver a história, por exemplo, do euro, é basicamente o mesmo caso. A Espanha, em específico, tinha grandes problemas em inflacionar, mas a França também tinha várias raivas da Alemanha, porque a Alemanha, quando as moedas ainda eram separadas, eles mantinham o Deutschmark bem rígido. Duas hiperinflações ensinam umas coisas para a população. Eles mantinham o Deutschmark bem rígido. E toda vez que a França ou a Espanha começavam a inflacionar, todo mundo corria para o Deutschmark e ferrava o esquema da França ou Espanha, ou outros países, Irlanda também, de tentar fazer redistribuição de dinheiro e expansionismo via impressão de crédito. O que eles fizeram é, cria um cartel, enfia todo mundo no euro e agora vocês vão pagar a nossa inflação. Resolvido o problema. Esse tipo de inflação toma maiores proporções quando você consegue fazer maiores arranjos entre os países para fazer mais inflação, e por isso, entre vários motivos, que a Escola Austríaca odeia o FMI. Claro, se vocês quiserem uma análise muito mais completa sobre os ciclos econômicos, eu recomendo a leitura do Man Economy and State, do Murray Rothbard. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, assim, 1.200 páginas, esse aqui é 1.000. Fazer o quê? A gente costuma se alongar. Parte da doença. Capítulo 7, 8 e 11. Mas também tem um livro que vai estar disponível em PDF quando eu publicar isso aqui, que é a Teoria Austríaca dos Ciclos e Outras Redações, que é 150 páginas, coisa bem fácil de ler. Ainda que o negócio é assim, bem fácil de ler. Mas até agora acho que tudo bem. Como é que eu tô de tempo? Que horas são? 12:30. Ok, então foi 1 hora de palestra, agora a gente vai para caçar as evidências. Eu achei que eu ia levar 1h20, nossa, só falta eu acertar isso. Mas até agora é entendido o problema de por que as crises acontecem, expansão fiduciária. E você pode fazer isso de várias maneiras, os bancos podem criar depósitos, pode fazer BNDES, crédito subsidiado, você pode fazer emissão de dívidas, você pode ligar a impressora, você pode fazer o que os bancos americanos estão fazendo, americanos não, pararam agora por um tempo, mas banco europeu, japonês e o da Inglaterra estão fazendo isso de quantitative easing, faz o seguinte, me dá
me dá um ECTC, um bond, um título, qualquer coisa, eu te dou dinheiro. E depois eles tentaram explicar que isso não é monetizar a dívida, porque depois a gente vai destrocar, tá? Daqui tipo uns 20 anos, é só temporário. A gente sabe o que acontece quando o governo diz que uma coisa é só por enquanto. Mas, agora tentando encontrar as evidências como essas crises acontecem pra gente meio que exercer. Deu? Exemplos passados, o exercício de contra-inflação. Vamos saudar a mandioca. Eu me sinto obrigado a começar pela crise que deu tanto destaque para a escola austríaca no Brasil, porque, e obviamente vai ser necessário fazer uma sanação mandioca, e o trabalho da Dilma Rousseff em divulgar a escola austríaca pelo Brasil. A crise brasileira foi exaustivamente narrada pelo Instituto Mises Brasil, nos artigos especialmente do Leandro Roque, que já em 2010, do meio daquele boom de 7%, previa que a expansão de crédito ia dar muitos ruins diferentes. Já cantava a bola que a expansão de crédito via subsídio do BNDES e a manutenção da taxa de juros abaixo de 10%, para o Brasil é muito baixo, não iam terminar em outro lugar que não numa massiva crise. Tão bom foi o acompanhamento da crise, da expansão e da subsequente crise feito pelo Instituto Mises Brasil, que em 8 de fevereiro de 2015 restou a eles apenas fazer um post-mortem com um artigo intitulado O que faz de alguém um bom economista? Ou vulgo, falei pô. A combinação fatal da manipulação de juros com o intervencionismo selvagem da Dilma Rousseff foi uma aula reversa de escola austríaca. Pega o que a Dilma Rousseff fez, faz o contrário, tá aí o seu diploma. A massiva expansão de crédito do setor imobiliário não podia gerar outra coisa senão uma bolha imobiliária, que em vários lugares no Brasil ainda se recusa a aceitar a realidade. Os empréstimos subsidiados financiaram um enorme número de empreendimentos inúteis, entre eles a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas também um enorme número de montadoras e outros empreendimentos fabris, muitos financiados por 100% de crédito estatal subsidiado, o que para alguém que entende de indústria é uma insanidade completa. Para disfarçar a inflação de preços foram controlados, preços foram controlados, falta uma vírgula aqui, e enormes truques contábeis utilizados, mas a realidade não pode ser enganada por muito tempo. Conforme a inflação estourou e as bandas de segurança e os juros precisaram ser apertados, conforme a inflação estourou as bandas de segurança, faltou outra vírgula aqui, cara, acho que eu já estava com sono nessa parte. Os juros precisaram ser apertados e com eles foi toda a cadeia produtiva dependente de crédito no Brasil, junto com todas as famílias que se endividaram massivamente em empreendimentos imobiliários e outros que em valores fantásticos e bolhados. O funeral do desenvolvimentismo brasileiro foi encerrado num artigo da Marília Fontes, da Empíricos, perguntando: onde está o multiplicador keynesiano? Ninguém viu? Ninguém sentiu. De fato. Inclusive, os efeitos disso ainda são sentidos hoje, porque enquanto o Banco Central está baixando juros aí a 0,5%, 0,75% a cada reunião, os juros bancários não caem. Às vezes eles caem 0,05% numa queda de 0,75% ou 0,1% do Banco Central. Por quê? As pessoas não estão economizando. Simples. Enquanto as pessoas não economizarem, juros no banco não vão mudar. O Banco Central pode berrar e espernear com as suas taxas de juros, não vai mudar o fato. É interessante também notar que no Brasil a desalavancagem não aconteceu por vontade do governo, mas por sua quase completa inaptidão em conseguir passar leis ou intervir mais. Por incompetência política, o governo ficou parado em 2015 e 2016, e é difícil imaginar como ele poderia ter feito alguma coisa melhor. O rearranjo econômico pode ser visto para todos os lados do Brasil se você souber procurar. Qual é a previsão de um ciclo econômico? As pessoas preferiam consumir mais do que economizar em relação ao que o governo ou outros bancos criaram de crédito, e quando esse crédito é dissipado pela comunidade, pelas pessoas, as pessoas tendem a consumir mais, porque é o que elas já faziam anteriormente. Qual seria a previsão do que a gente esperaria ver durante o processo de reajuste, o processo de uma crise econômica? Um boom de consumo. Pergunta para qualquer pessoa que vendia Avon, que tinha um salão de beleza, veja a explosão de restaurantes, ou de hambúrguer gourmet, ou de estúdio de pilates, ou de crossfit, ou de cervejaria artesanal. Consumo. O Brasil é um país de consumo, a nossa preferência não mudou, e o BNDES não vai conseguir mudar isso via decreto. Uma outra crise também muito interessante, Doras, foi quando o processo de expansão de crédito, seguido numa crise, aconteceu quando o Banco Central americano imprimiu enormes somas de dinheiro
expandindo a base monetária em 91% ao longo de 9 anos, quase dobrando, gerando uma enorme bolha imobiliária que colapsou. Quando os cidadãos foram buscar os seus depósitos nos bancos, descobriram que eles estavam insolventes e os seus depósitos não eram acessíveis. O desemprego disparou para 25% e 40% dos bancos americanos foram à falência. Eu estou falando, é claro, do pânico de 1837. Vocês viram como a história se repete, né? O que aconteceu? O segundo banco dos Estados Unidos, porque o primeiro meio que faliu, foi responsável pela menor expansão de crédito de 1823 a 1832, está errado aqui no mesmo antes. Aumentando a base monetária de 81 milhões, naquela época era a base monetária americana, tá? 1823, calma. 81 milhões para 155 milhões de dólares, já no começo do século XIX, mostrando a completa inaptidão da teoria de que o Banco Central consegue controlar a base monetária. O Andrew Jackson, presidente na época, aboliu o banco, mas a taxa de alavancagem da economia de 5-1 se manteve e o dinheiro do segundo Banco dos Estados Unidos foi distribuído entre bancos subsidiários dentro dos Estados Unidos e a alavancagem continuou. A coisa estourou quando, em 1837, bancos ingleses apertaram condições de crédito, o que causou uma recessão na Inglaterra, que também ferrou com o comércio americano, causando uma certa recessão nos Estados Unidos. O que acontece? Desalavanca. O que acontece foi que o crédito inglês apertou, então o dinheiro flui para a Inglaterra, saindo dos Estados Unidos. Como eles ainda estavam no padrão ouro, começou a apertar para os bancos, ao ponto em que os bancos deram uma falidinha de 40%. Os bancos ingleses em 1838, nossa, coloquei 1838, voltaram às condições de dinheiro fácil e os estados americanos tiveram uma decisão gigantesca: se endividar para investir em obras públicas. Quando eles fizeram isso, eles se alavancaram enormemente, pensando que, bom, o comércio de algodão está crescendo, nós estamos investindo, está tendo um boom econômico, olha a repetição, e quando os preços de algodão capotaram e o mercado faliu, o mercado foi para baixo, teve uma enorme contração nos Estados Unidos, que liquidou essa base monetária, causando um fenômeno que deixaria qualquer keynesiano profundamente confuso. Enquanto o índice de preços de 1839 a 1843 caiu de 125 de um índice de preços para 67, uma deflação massiva, o consumo da população cresceu 21% e o PIB cresceu 16%. O que aconteceu? Os bancos se desalavancaram, o dinheiro se tornou mais forte, tinha um grande fluxo de ouro e prata vindo para os Estados Unidos porque o México estava imprimindo bastante. Então, a base de notas emitidas caiu, enquanto a base de ouro e prata subiu. Eles se encontraram no meio, o dinheiro voltou a ter um valor muito mais próximo do valor segurado em bancos, e o dinheiro duro fez uma economia de qualidade, criando um grande desenvolvimento econômico no que é considerado uma enorme crise. Se o keynesiano só olhar e falar, preços caíram pela metade, nossa, deve ter sido horroroso. Incrível, todo mundo nos Estados Unidos estava muito bem nesse período, obrigado. Esse período é descrito, esse processo histórico é descrito pelo Murray Rothbard no livro dele History of Money and Banking in the United States, livrão também, o Rothbard se empolgava, fez uma série de livros assim, enfim. Vamos ao pesadelo. Fantasma que me assombra. Vai sair. Vai sair. Não se preocupe, mas vai ser uma aula legal também. É porque alguma pessoa cética da versão da escola austríaca sobre a crise de 29 vai olhar porque eu vou falar agora e vai falar, esse cara tá mentindo, não pode ser. Então você precisa de uma exposição longa de dados, mas, né, vamos tentar limitar a coisa. Tá acabando, gente. Chega lá, as últimas 3 páginas é só fonte. Tem uma aguinha aí pra ser... Ah, obrigado. Olha, sou empreendedor aqui antecipando a demanda. Pausinha para eu pensar. Agora, um processo muito similar aconteceu antes da crise de 1929. O Federal Reserve, Banco Central, instituído em 1913. Logo depois de instituído para controlar os preços e controlar a expansão fiduciária, descontrolou os preços e imprimiu fantasticamente. Surpresa. A expansão monetária foi de 45 bilhões de dólares em 1921 para 73 bilhões de dólares em 1928, um aumento de 62%. A diferença, nesse caso da crise de 1929, é que todos os balanços do Fed
estão livres e abertos para serem auditados. E o Rothbard, no livro dele sobre a crise americana, não lembro o nome do livro, mas está aqui em algum lugar, ele faz uma verdadeira autópsia dos dados do Banco Central e mostra como, através de redescontos e algumas outras políticas de impressão de dinheiro, o Banco Central imprimiu 720 milhões de dólares aproximadamente e deu para os bancos. E os bancos comerciais tinham uma taxa de alavancagem de 3%, o que é absolutamente ridículo. Quando a gente lembra que em 1840 e pouquinhos eles estavam muito perto de 50%, 80%. Esse foi o nível de inflação nessa época. Quando ele imprimiu 720 milhões e deu para bancos a 3%, você consegue a diferença de 28 bilhões de dólares criados, e aí explicado como o Banco Central, através de uma pequena política de redesconto, causou uma massiva inflação da base monetária nos Estados Unidos no precedente de 1929, e o resultado disso foi uma gigantesca bolha na Bolsa de Valores, porque um certo índice subiu. Qual índice? O Dow Jones. Dow Jones Industrial. Industrial Bens de Capital. Você entende a armadilha. Mais crédito foi fornecido especialmente para o lado industrial. O lado industrial bombou, porque de repente tinha muito crédito. O índice subiu, todo mundo saiu correndo e foi para a Bolsa subiu ainda mais. Tinha ainda uma lei relativamente dracônica nos Estados Unidos, que na época era muito novo as pessoas pagarem imposto de renda. E tinha uma certa cláusula que se você vendesse as suas ações em menos de 2 anos, você pagava imposto de, se não me engano, 25%, mas se acima de 2 anos, você pagaria 15%. Como era basicamente novo para a totalidade da população pagar imposto de renda, a noção de economizar 10% era muito grande, e isso levou as pessoas a não venderem as ações e realizar ganhos quando a bolsa estava em alta, provocando uma alta ainda maior. No começo de 1929, a bolha na bolsa já estava chamando muita atenção e o Federal Reserve resolveu fechar a armadilha. Deu um monte de crédito para todo mundo ao redor de 8 anos e depois resolveu erguer a taxa de redesconto para acima de 50%, que basicamente ferrou o crédito inteiro. Alguns meses depois a gente teve os dias negros da bolsa de valores e o Dow despencou. Todo mundo conhece a história, mas não sabe que foi por falta de crédito. Mas por que eles precisavam de tanto crédito em primeiro lugar? Quem deu? Essa é a pergunta que tem que ser feita em toda a bolha. Quem está pagando a festa? Tô tendo tanta especulação na bolsa de valores. Vem cá, da onde está vindo o dinheiro? As pessoas estão economizando mais? Não. Quem está pagando essa conta? Que nem o Lula quando ele viaja de jatinho para todo lado. Quantos jatinhos você tem, filho da mãe? Quem está pagando isso? Eu não estou entendendo, mas enfim. Gravado, e aí eu vou remeter mais cedo na palestra, que é como o que acontece numa crise econômica. A economia é rearranjada, os fatores de produção são dispensados porque eles não estão mais num arranjo racional, num arranjo lucrativo, eles ficam ociosos e outras pessoas tomam esses recursos ociosos, provavelmente a um preço mais baixo, para empregar em outras cadeias. Como então que a gente explica que a crise durou 13 anos? Como é que então a gente consegue explicar que esses fatores de produção ficaram grande parte ociosos, o desemprego nunca caiu abaixo de 10% até a Segunda Guerra Mundial, apesar do mito de que o New Deal foi um gigantesco sucesso? Como é que a gente pode explicar fatores de produção ociosos, mas ninguém está disposto a contratar eles a nenhum preço? Nenhum empreendedor consegue ter uma ideia? Estranho. A explicação é simples. Era proibido. O Hoover fez várias medidas de intervencionismo após a crise de 1929 e o New Deal foi uma reforma gigantesca no sistema econômico americano que, nossa, eu poderia entrar em vários detalhes sobre os programas do AAWPA, programas gigantescos de intervencionismo promovidos pelo Roosevelt, que basicamente tornaram impossível um rearranjo econômico. Quando ele acontecia, a situação legal mudava e tudo tinha que ser refeito de novo. A economia só começou a se reparar em 1935, quando esses programas foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte Americana, o que fez o Roosevelt ter a ideia, depois de reeleito, de subir a corte de 9 juízes para 15 juízes, apontando 6 juízes novos, todos amigos dele. Nenhum presidente tentou fazer uma subversão do judiciário americano tão profunda quanto o Roosevelt. O segundo problema é uma coisa que fica quase como uma nota de rodapé na crise de 29, que é a tarifa Smoot-Hawley. Quem já ouviu falar dela? Tarifa Smoot-Hawley. Normal.
tarifas Multi-Hawley foi passado em 1930 pelo Hoover, como uma reação a 1920, à crise, é de fazer protecionismo. Foi uma tarifa em milhares de itens, e isso reduziu o comércio internacional americano. Agora nós estamos numa situação de padrão ouro. Se bens não são importados e dólares vão para fora, os bancos do exterior não têm dólares para comprar os bens que são exportados. O comércio cai para os dois lados. A outra coisa é o princípio básico do comércio internacional: reciprocidade. Se você fecha suas portas, eu retalio. Se você abre suas portas, eu abro as minhas. Quando os Estados Unidos fechou suas portas ao comércio internacional, todos os outros países retalharam. E o resultado foi que as exportações para a Europa caíram de 2,3 bilhões para 800 milhões. De 1929 para 1932 caiu de 2,3 para 800 milhões. E as importações caíram de 1,3 bi para 400 milhões, mais ou menos, fazendo uma bagunça gigantesca no setor industrial americano. Curiosamente, se vocês olharem a queda do Dow após a crise de 29, ela cai duas vezes. Primeiro ela cai após a crise de 29, ela começa a se recuperar, e na data que a tarifa Multi-Hawley é passada, ele despenca mais outra porrada gigantesca. É uma crise dupla. Não só você teve uma manipulação da base monetária, mas você também teve leis depois que impediram um rearranjo econômico. O Dow só foi se recuperar em 1954 ou 55, salvo engano. O que é curioso também é que num livro não muito bom chamado Market Volatility, do Robert Shiller, tem uma tabela escondida lá no meio da PQP, que é essa. Índice Dow, um é ganhos por ação, outro é dividendos pagos por ação. Pode ser o contrário. Agora, a quarta coluna é os juros que você ganha investindo no que seria equivalente a uma letra de crédito corporativa top de linha Prime. Ou seja, quanto que é pago de juros quando você empresta para empresas, majoritariamente no curto e médio prazo ao longo de um ano. Notem, 1920, 1921, 7%, 7%, 4,6%, 5%, 4,3%, 3,8%. Isso aqui é o auge da impressão e se mantém em 4,3% até 1928. Já toma um toco de 8% de 1928 para 1929, já indicando um começo de desalavancagem. Já indicando que o crédito estava começando a apertar e dispara gigantescamente em 1929, mostrando de novo a armadilha de crédito. O juro cai artificialmente manipulado pelo Banco Central e depois ele fecha a armadilha na outra ponta, detonando o crédito embaixo de todo mundo. E essa planilha vai de 1870 e porrada até 1999. E se você só olhar esses juros aqui e não souber nada de crises americanas, você consegue prever todas elas. Aqui subiu, eu acho que vai dar uma crise aqui. Você consegue, eu fiz esse exercício. Também vai estar nas fontes. E temos mais. Essa e mais uma. 2008. Excesso de especulação. Quem pagou a festa? Por que empreendedores que anteriormente eram bons investidores, fazendo as coisas tudo certinho, estão ganhando muito dinheiro, de repente todos fizeram enormes cagadas ao mesmo tempo, em certos setores, mas também espalhado nos setores de produção? Por que de repente teve um boom imobiliário? Da onde essas pessoas tiraram crédito? O Fed pagou a festa. Em cima você tem a taxa de juros. O Banco Central baixou a taxa de juros de 6,5% em 2001 para 1% em 2004 e depois foi jogando ela para cima ao longo de 3 anos. A armadilha de juros clássica. Todo mundo começou a depender de crédito em 2004, 2005. O mercado continuou o boom porque o crédito continuou subindo. Aí o Banco Central teve a ideia de subir os juros para tentar conter a bolha e um abraço pro gaiteiro. A resposta deles foi baixar a taxa de juros a 0 por 7 anos. É muito difícil prever que isso vai dar errado. E ali a gente tem a expansão de base monetária entre eles fazerem abaixo de 6,5 para 1. A base monetária sobe alguma coisa na ordem de 54%. Não é muito se você comparar com as outras crises, mas ele é o suficiente para causar uma quebra dessas. Agora o assustador é que desde então ela duplicou. E agora a gente já consegue ver os topos de bolha, já consegue ver sinais de desalavancagem na crise americana. É uma questão de tempo. E notem que isso se sustentou. A economia mundial hoje é sustentada porque bancos centrais pelo mundo imprimem mensalmente 200 bilhões de dólares para serem jogados para a economia. Imprimem mesmo, é quantitative easing. Você me dá um S, eu te dou dinheiro, depois a gente destroca, tá? Impressão desavergonhada de 200 bilhões de dólares por mês.
no mundo, isso não contando as putarias que o Banco da China faz. E é isso que tem sustentado basicamente a situação econômica atual. Então, novamente, um outro caso de armadilha de juros. E as pessoas falaram, não, mas os bancos são um problema. Sim, porque eles praticam reserva fracionária. Ah, tem que regular isso. Escuta, 150 anos vocês já não entenderam que não funciona? A proposta do Hayek é revolucionária nesse aspecto. Desestatiza. Inclusive a gente tem para venda aí o livro Desestatização do Dinheiro. Tira o monopólio de produção de moeda do governo e coloca ele no mercado. Se empresas quiserem produzir dinheiro e esses dinheiros competem, ótimo. A lei do dinheiro diz que um vai vencer e vai ser o dinheiro que não inflaciona porque ele é o melhor meio de transferir bens de capital e fazer estimativas. Isso mata o problema da inflação via concorrência e não via regulamentação estatal, que é mais ou menos a solução Uber, digamos assim. Ou a gente também tem hoje a Bitcoin. Agora, só para fechar, uma previsão. Uma teoria boa é capaz de fazer previsões e embora a escola austríaca tenha feito várias já de bastante sucesso, a gente tem que falar da mãe de todas as bolhas. A gente estava até agora falando de expansões de base monetária de 50%, 70%, 80%, 90%. A base monetária chinesa triplicou desde a crise de 2008. E o resultado é grotesco, personificado nas cidades fantasmas que todo mundo conhece. Ou deveria conhecer. Cidades que são capazes de habitar milhões de pessoas, estão perfeitamente desabitadas. Ou as unidades estão vendidas, todas compradas por especuladores que estão tentando vender isso para outra pessoa. Quem paga a festa? Banco Central Chinês. Via o que vocês estão vendo e via uma manipulação de juros também que ele fez. Infelizmente eu não incluí o gráfico, mas vou colocar na versão final. O curioso dessa bolha é que a gente vê até uma exportação de inflação. Os chineses têm um fascínio por comprar imóveis. Os chineses começaram a tirar dinheiro da China e comprar imóveis no Canadá. O que acontece quando um país de mais de 1 bilhão de pessoas começa a comprar imóveis num país de 25 milhões de pessoas? O Canadá hoje é a maior bolha imobiliária do mundo. E, semana passada ou retrasada, faliu um dos maiores fundos de investimento imobiliário deles e começou uma desalavancagem gigantesca. Talvez a bolha tenha ido pro saco. Mas, a situação na China é grotesca, especialmente no setor de bens de capital. Agora, essa bolha gigantesca deles criou uma bolha na Bolsa de Valores em 2015 que estourou, inclusive foi muito benéfico pro meu canal, ganhei vários inscritos por causa dela. É verdade. Preveja isso, quero ver calcular isso. Mas desde 2016 o Banco Central Chinês tentou segurar essa bolha via injeções de crédito histórico. Só mês passado eles injetaram, e não estava naquela conta de 200 bi mensais, mais 90 bi na economia deles. Mês passado não, março, eles injetaram 90 bi na economia deles. E o resultado foi que as taxas de juros ainda subiram. Então a desalavancagem na economia deles agora é maior do que 90 bi por mês. Que é bem grotesquinho aí. Ou seja, para você conseguir segurar isso e jogar para cima, teria que ser um quantitative easing de 150, 200 bilhões de dólares só na China. A inflação uma hora chega, gente, não tem jeito. E ela já está também dando sinais finais, assim. Qual que seria, agora que vocês já têm, espero eu, boa compreensão da previsão da teoria de ciclos da escola austríaca, quais são as duas coisas que a gente esperaria ver nos sinais finais de uma bolha? Desalavancagem e problemas no setor de bens de capital. Alta de juros e bens de capital numa situação bem estranha. A gente vê os dois. A taxa intrabank overnight na China, Shibor, subiu para, semana passada, 2,85%. Ela só esteve tão alta desde o crash da bolha em 2015. Em alguns casos, no overnight, ela chegou a passar de 105%. É muito assustador. Os juros corporativos chineses, em setembro do ano passado, 5,5 hoje, 2 pontos percentuais, 8 meses, alguma coisa assim. Contração de crédito, subida dos juros contra crédito. E é importante também notar que isso não faz o menor sentido numa economia que está injetando crédito. Certo? Se a gente vai levar mais a posição keynesiana, mas estão fazendo injeções de crédito massivas e os juros estão subindo. E a economia não está acelerando. Tem que ter outro fenômeno aqui e isso só consegue ser explicado
preferência temporal da população, os investimentos irracionais, entre eles as cidades fantasmas, e desaparecendo com o valor bancário, com o valor contábil de bancos. Em cima disso, a gente tem um outro dado que é legal, que a produção chinesa de aço está colapsando. A estimativa deles de produção é entre 700 milhões de toneladas por ano e 1 bilhão de toneladas por ano. O brasileiro é 30 milhões de toneladas por ano. Eles têm aí 30 vezes a nossa. O problema é que é estimado que 300 milhões de toneladas por ano da capacidade deles só de produção de aço está ociosa ou é excedente. Ou seja, 10 vezes a nossa capacidade de aço, basicamente fazendo nada. O setor de bens de capital em problemas. A gente pode também apontar para carvão, petróleo, etc. Mas você pode dizer, eles estão só mudando de formato de energia, então dá para dizer que, digamos, né, não sei, pode ser só mais aço. E o resultado disso foi que semana passada o preço do minério de ferro no porto na China caiu 8% em questão de minutos na abertura de um mercado, fazendo com que ele fosse fechado. E como resposta a isso, a Vale 3 aqui no Brasil caiu 25% ao longo de 3 meses. Uma desalavancada gigantesca no setor de capital e juros subindo. A previsão é simples. Ou a gente vai ver injeções de capital de 3 dígitos de bilhão, 100, 200, 300 bilhões de dólares ao mês para tentar salvar isso, ou uma desalavancagem gigantesca, um crash gigantesco do setor de bens de capital aí vindo. E o índice de commodities chinês já está começando a apontar isso. Como eu falei, as fontes, os livros e tudo mais vão estar disponíveis depois quando for disponibilizado. Vou dar para o USP Livro disponibilizar para vocês. Daqui a uns dias deve sair. Mas é isso. Deu 1h20. Aí, valeu. Muito obrigado. Olha umas perguntas. Poxa, isso tem pergunta escrita, né? Que é mais fácil selecionar. Perguntas? Pertinentes ao tema de economia, por favor. Melhor, né? Que tem perguntas do canal e etc, mas... Fala alto, André. Isso é um dos desafios que o Instituto Mises agora está começando um curso de investimento com a escola austríaca. Investimento baseado em teoria da escola austríaca, certo? Agora que a gente sabe que ciclos acontecem, vamos só parar de falar que está tudo caindo e comprar quando está subindo, né? A questão é, você tem que olhar, os bancos centrais estão imprimindo e em grande parte a impressão deles marginal comparado a outros países. Então se todo mundo está inflacionando ao mesmo tempo, até disfarça. Você consegue segurar por um tempo. O problema é quando você tem um contraindo em relação a outro expandindo. Então o que você tem hoje, o Federal Reserve está contraindo, embora muito timidamente, em relação a basicamente todos os outros bancos centrais do mundo. Então você tem que olhar o que os bancos centrais, como eles estão se comportando, pode dar uma procurada na base monetária. Você vê aqui a mudança de velocidade na curva é bem clara. Você olha e fala, olha, isso aqui está dando meio errado. Você pode ver também, essa expansão aqui está fazendo sentido. Eu consigo começar a ver bolhas em setor de bens de capital, imobiliário, esse tipo de coisa. O crédito está muito fácil. Ou, como eu já vi um industrialista falando, se de repente percebe que tem muito otário no mercado, provavelmente é porque está tendo uma expansão dessas. É difícil você saber isso exatamente, porque se você está investindo no boom, teoricamente você está ganhando. Porque é um boom, todo mundo está ganhando. A questão é o bust depois. Se você consegue prever o bust, você prevê quando começa, você prevê o topo, compra embaixo, vende em cima, espera o crash e vai embora. Tira umas férias ou começa a shortar e acabou. Aí parece até relativamente simples. A dificuldade é prever quando que os governos vão basicamente desistir ou serem forçados a desistir. 2008 os governos foram meio forçados a desistir, mas quando eles perceberam a coisa, eles perceberam que ia ter que alavancar para cima. Então você tem que meio que perceber os sinais de que alguma coisa está vindo, de que o boom está virando um bust. Esse é o grande problema. Se você está no boom, não tem tanto problema assim. Agora, perceber isso é difícil. Se prepare para o contrário. Eu sempre falo para as pessoas, compra 50 pila de Bitcoin, vai que daqui 10 anos você é milionário.
Mais algum? Tem um lá atrás. Manda ver. Você consegue falar um pouquinho mais alto, por favor? Uhum. Pós BNDES, a gente tem que se fazer a pergunta se a Selic, se o Copom ainda influencia a base monetária. Porque o que aconteceu na hora que eles estavam apertando a taxa de juros, foram até 14%, é que isso não tinha nenhum efeito. Porque o BNDES continuava emprestando subsidiado. Então, mesmo que a Selic subisse, nada mudou nos maiores fornecedores de crédito. Então, é um pouco mais complicado isso. Agora a gente vê que o corte não está se traduzindo em cortes no juro bancário. A Selic está tentando berrar e espernear para jogar para baixo, mas não está funcionando. Agora, dizer se é ou não é comparável é uma comparação extremamente difícil, que eu não me aventuraria muito a fazer. A questão maior é que, assim, o governo não deveria nem estar no business de regular o preço do juro. É um controle de preços como qualquer outro, é um intervencionismo como qualquer outro. Ele não devia estar participando disso, e a posição da escola austríaca como uma solução para isso é fecha o Banco Central e para de fazer isso, para de fazer essa manipulação e deixa a taxa de juros encontrar a taxa natural dela, seja lá qual for seja, a gente age a partir daí. Agora, a questão, como eu respondi para o colega anteriormente, é onde que eles vão parar. Eles podem parar agora onde eles estão, não me lembro exatamente onde o Copom está agora, estou muito mais perdendo sono com a China do que o Brasil, honestamente. Mas eles podem parar onde eles estão, eles podem continuar baixando. A queda da Dilma foi bem expressiva, e não é tão importante assim a taxa Selic, mas a alavancada de moeda mesmo. A base monetária está se expandindo mais do que deveria, o crédito está subsidiado, os juros são excessivamente baixos. Isso é o real problema que começa a distorcer o mercado. E a taxa Selic está perdendo o poder de influenciar isso, que é até um pouco estranho, mas não é uma tendência só brasileira. Bancos centrais pelo mundo estão perdendo a capacidade de influenciar o crédito. É uma coisa estranha até, mas os Estados Unidos e a Europa está começando a acontecer. O Japão, o Kuroda até tentou entrar na insanidade que ele achou que ele conseguia regular o preço do bond. Mas, enfim, isso é outra piada. Agora, se é comparável ou não, no fim das contas o tempo vai dizer. Eu me preocuparia. Eu me preocupo com esse tipo de corte, assim. Vamos admitir, a realidade é essa, o Banco Central não vai explodir para amanhã. Eu me preocupo com esse corte tão violento. A inflação está dando espaço. A inflação está dando espaço. Ok. A gente está em 4%, que para qualquer país civilizado é absurdo, mas a gente acha normal. Mas a inflação dá espaço, teoricamente, na nossa banda, que a gente imagina que 4,5%, mas na verdade é 6,5% porque é o teto, né? Dá espaço para você cortar juros. A questão é se isso está criando bolhas nos setores produtivos ou não. E o outro problema é que o empresário brasileiro ficou viciado nisso. A presidente do BNDES caiu aí semana passada ou retrasada, né? Fechou o caixa, parou de emprestar naquele juro zoado, meteram pressão no Temer e chutaram a mulher. Simples. Por quê? Porque não estava jogando crédito barato. Então eu acho que mais do que olhar se essa queda agora é comparada ao Lula, é ver, e a fome de crédito continua. Ainda tem muito empreendedor viciado nesse crédito subsidiado. Eu acho que eles ainda vão tentar fazer pressão política, especialmente em 2018, né, durante as eleições, para querer voltar a esse padrão. Eu acho que, embora alguns tenham aprendido a lição não foi totalmente aprendida. E isso me preocupa muito mais do que tentar imaginar o que pode acontecer de uma taxa Selic, onde ela pode parar. A lição não foi aprendida, então vamos ver se nos próximos anos essa história para e a gente consegue ter um sistema um pouco mais estável comparado ao mundo, ou se vai voltar aos anos em que você podia tirar um empréstimo do BNDES, pôr na poupança e ganhar dinheiro. Última pergunta. Eu queria saber se caso a China colapse, pode ser que todas as reformas que estão sendo passadas no Brasil não deem nada? Então, eu fiz um vídeo no começo do ano, não sei se no fim do ano passado, no começo desse ano, irrelevante,
mas falando 3 fatores que seriam muito importantes para a economia brasileira nesse ano e no futuro. E o meu maior foi China. Eu falei exatamente isso. Se a China tiver um colapso médio para grave aí, torna basicamente relevante o que o governo Temer está fazendo agora. Por isso que eu, inclusive, não estou perdendo tanto sono com o que o Banco Central brasileiro está fazendo, e sim com o Banco Central chinês está fazendo. Nossa exportação de minério de ferro é fantástica. Se eu não me engano, 44% das nossas exportações agro são soja. 18% das nossas exportações agro são soja, disso 44% é para a China. Então, a tolhada que isso vai dar na agro brasileira é muito grande. E o Brasil é um país que ainda depende de commodities. A gente pode não gostar desse fato e tentar mudar isso via decreto estatal. Mas preço do milho, preço do café, preço do ferro, preço da soja vai afetar a gente. E, olha, a gente já tem uma estimativa de déficit para esse ano de o que? 190 bi, alguma coisa assim? Ano que vem alguma coisa menor de 90 bi, que a gente sabe que é mentira, vai ser maior. Se você tem aí problemas na Vale, na Petrobras, na agro brasileira, o tempo vai fechar. E depende do nível de reformas que vai ser passado. A gente ainda tem vários pontos de interrogação ao redor da reforma da Previdência. Agora, se essa China vier a desalavancar do jeito que vai ter que, uma hora, a gente vai ser levado. Então, dependemos muito da China, nosso maior parceiro comercial que eu saiba. Se eu estou errado, alguém, por favor, me corrija. Às vezes eu estou incerto de fazer esse tipo de citação, especialmente sendo gravado. Mas teria grandes problemas aí, especialmente por causa da insistência de calcular PIB com exportação no meio. Daí um grande problema contábil também. Finanças do governo, não sei. Por isso até que eu acho que essas reformas são extremamente tímidas. Elas são tímidas já para o cenário brasileiro que a gente tem. E se você olhar todas as projeções de déficit, projeções de crescimento do Brasil, nos próximos 10, 15 anos, ninguém coloca uma crise lá no meio. Eu acho fantástico isso. E não é só o Brasil, qualquer país, assim, vamos fazer uma projeção de crescimento. Ninguém pensa, nos próximos 20 anos vai ter uma crise ali no meio, né? Não pode ser. Não, vai dar tudo certo. Não, eu sei que deu merda a cada 10 anos lá pra trás, mas agora tá firmeza. Eu acho essas reformas muito tímidas já pro cenário que a gente tem. E se você calcular que ainda pode ter algum problema, não só vindo da China, mas também Estados Unidos, Europa ou qualquer outra coisa, o cinto vai apertar pra alguém. A questão é se isso vai ser antes ou depois da eleição de 2018. Eu acho. É uma questão até mais importante, assim. Respondido? Acho que fechou, mas depois... É rapidinho? Oi? Eu vou tentar ser breve. Não, por favor, então. Sim. Primeiro tem o grande argumento do Hayek da desestatização do dinheiro. Você ter... Uma das coisas da escola austríaca é que eles falam assim, para a escola austríaca não existe uma teoria de comércio internacional. Existe uma teoria de comércio. É só que algumas das partes são meio besta de insistir que um vai ser na moeda dele e outro vai ser na moeda do outro. Aí você tem que levar isso em consideração. Isso acaba alterando. Agora, se você tivesse uma desestatização de dinheiro, uma liberação nisso, você teria uma moeda ao longo dos dois, o que originalmente, claro, era o ouro, e aí corrige, aí você fica até tudo bem em relação ao lado de moeda. Porque as pessoas falam, tem o problema do déficit que vai desvalorizar a sua moeda. Mas por que você insiste em usar a sua moeda? Por que você faz isso? Não, porque vai ter o poder de fazer política monetária. Mas eu não quero que você faça isso, sabe? Enfim. Agora, a ideia de você ter um preço travado, né? Não ter um preço alinhado, vamos combinar aqui, é um controle de preços como qualquer outro e dá errado como qualquer outro. A Europa tentou fazer isso antes do euro, né, nos 70 e 80, deu flagrantemente errado. O Deutsche Bank, o Bundesbank espancou todo mundo de porrada porque a moeda deles era mais forte, ia atrair o valor, e eles tinham que forçar o Bundesbank a fazer desvalorizações e várias outras coisas para tentar manter o equilíbrio. O Brasil tentou isso, deu errado. A Argentina aqui ao lado, um exemplo vergonhoso disso. O que acontece quando você trava a taxa e continua rodando déficits e continua rodando déficit de comércio, é que se a sua moeda desvaloriza, vai ter uma escassez da outra moeda de comércio, de maneira geral o dólar. Aí agora você não consegue mais fazer comércio internacional, parabéns. Você vai ter que aceitar que a sua moeda vai ter que desvalorizar em relação ao outro, ou a sua moeda perde função de moeda. Se você não consegue mais trocar ela para obter a outra moeda que o outro cara quer, se ele não quer mais a sua moeda nem para trocar para a moeda dele,
o overhead fica muito grande, você começa a ter que pagar prêmios de 5%, 10% e escambau, você começa a ter um efeito muito deletério aí na economia. Como eu falei no começo, a proposta da escola austríaca, não é a proposta da escola austríaca, mas uma proposta, que é do Hayek, muito defendida, é que governos não deviam estar no trabalho de fazer dinheiro, devia ser um bem privado produzido por empresas como qualquer outro, e que vença melhor. E isso, inclusive, força os governos a ter mais austeridade fiscal. Já que eles não podem controlar a moeda, força eles à realidade, que é justo por causa disso que eles insistem em ter a própria moeda. Você sempre quer que a moeda seja sua e a impressora seja sua, não a do outro, obviamente. Mas enfim, vamos encerrar? Gente, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, também agradecer a presença do Rafael, que veio aqui, como o Thiago disse no início da palestra, ajudar na nossa resistência. A gente sempre vai fazer alguns eventos desses, então fiquem ligados na nossa página, curtam a gente lá. Semana que vem a gente vai ter o grupo de estudos na Poli, na terça-feira, às 17h, terminando de estudar a lei de Bastiat. Mas a gente também vai fazer outros eventos, a gente pretende expandir o grupo, então fiquem ligados na página. USP Liberal. E acho que é isso, né? Obrigada, gente.